Estamos hoje com o Nuno Areias, coordenador de projetos do Polo Iguaçu, para a nossa roda de conversa. Roda de conversa. Nuno, seja muito bem-vindo, tenha um bom dia. Bom dia e seja muito bem-vindo. Nuno, como está o tempo lá? Quando eu cheguei aqui às 6 da manhã, estava bem... Olha, hoje... Não dava para ver o céu, agora... Como você disse? Eu saí de uma reunião que eu fiquei 2 horas nessa reunião, o carro ficou no sol e deu para aguentar até aqui. Então não tá tão calor como tá geralmente. Tá. Então tá tranquilo, dá para aguentar. Então os 26 graus ali correspondem à realidade, então. Uhum. Nuno, bom, vamos falar sobre as atividades do Polo Iguaçu. Sim. E o Polo, como a gente sabe, tem várias atividades. Sim. E especificamente eu gostaria de falar sobre o Trilha Jovem, né? Um dos projetos de formação profissional e cidadã mais importantes para os adolescentes e jovens daqui de Foz do Iguaçu, principalmente para os jovens que necessitam, né? Que são de uma faixa de camada social mais vulnerável. E eu queria que você explicasse, então, para a gente quais etapas do Trilha que já foram realizadas nesse ano e em que etapa que a gente está agora, porque me parece que é uma etapa bem importante também. Uhum. Bom, o Trilha Jovem, então, é um projeto social, como você falou, do Instituto Polo Iguaçu. É um projeto que já tem mais de 10 anos, está na sua 11ª edição agora em 2019, já na etapa final do projeto. E quais são as etapas do projeto? A gente, então, seleciona jovens vulneráveis, que a gente chama, ou que estejam em risco social. Geralmente são entre 120 e 180 vagas todo ano, dependendo de como está o nosso espaço lá no PTI, que é o nosso parceiro, que cede o espaço onde as aulas são feitas. É um projeto que acontece no contraturno escolar, então isso quer dizer que o jovem que estuda de manhã, ele vai no projeto à tarde, e se ele estuda à tarde, ele vai para o projeto de manhã. Mas a gente também recebe jovens que já se formaram no ensino médio até 2 anos, se o jovem se formou nos últimos 2 anos no ensino médio, ele também pode entrar. Idades entre 16 e 24 anos e renda familiar de até 3 salários mínimos. Essa primeira parte, que é a seleção, a gente verifica todos esses pontos e aí depois a gente passa para uma segunda fase, que é entrevista individual com os jovens. Nós tínhamos no passado teste psicológico, mas por uma sugestão dos conselhos de direito, enfim, eles... deixamos o teste psicológico para os selecionados. Então, a gente aplica ainda esses testes, são muito importantes, porque são testes que dizem para a gente como que esse jovem vai aprender dentro do projeto. Então, isso prepara o professor e o educador também a lidar com esses jovens que estão entrando nessa edição. E depois da etapa da entrevista individual, o jovem começa a formação presencial. Esse ano, nós tivemos 4 turmas. Hospedagem, turismo e atendimento. Tivemos eventos, uma turma piloto que deu muito certo, provavelmente vai acontecer de novo no ano que vem, e a do comércio, acho que eu já falei. E aí essas 4 turmas são as turmas em que a gente forma os jovens na parte mais técnica, mas o objetivo do Trilha não é só capacitar esse jovem para entrar no mercado de trabalho, a gente quer formar ele, ou pelo menos tentar formar ele como um cidadão íntegro e completo. Então, a gente passa todo tipo de conhecimento que a gente possa, porque a gente entende que a parte técnica é a parte mais fácil de você passar para esse jovem. E se ele não sair 100% pronto na parte técnica, ele vai receber um treinamento adequado dentro da empresa que ele for entrar. Para a gente é mais importante a parte dessas habilidades e, enfim, outros conhecimentos que ele possa ter, que é o que faz com que o nosso jovem seja diferente, né? Você sabe que nos últimos anos eu tive o prazer, né, a satisfação de sempre poder cobrir várias etapas do Trilha Jovem, seja essa que você citou de capacitação, mas também outras que você vai citar. Mas uma coisa que a gente nota sempre é essa desenvoltura, né? Todos que eu entrevistei destacam isso. Muita dificuldade de comunicação ou, de repente, de relacionamento mesmo, né, social, e consegue, a partir desse trabalho de vocês, superar essas barreiras que são próprias dos jovens, né, mas Sim. que próprias também de uma geração hoje muito conectada digitalmente, mas desconectada, digamos, socialmente, né? Então, a gente prioriza essas habilidades
interpessoais, de comunicação, responsabilidade, proatividade, porque a gente entende que é isso o que o empresário local, pelo menos, procura. Quando a gente recebe elogios, e na maioria das vezes são só elogios que a gente recebe dos jovens que a gente encaminha para o mercado de trabalho, e essa é a parte final do projeto que a gente vai falar depois, a gente nunca ouve assim, esse jovem que veio para o meu restaurante, ele sabe muito bem servir o prato para os clientes. O elogio é sempre no sentido de que o jovem é proativo, que ele é responsável, que ele é simpático, que ele se dá bem com os turistas, que ele é, enfim, é sempre essas habilidades aí que a gente tenta trabalhar dentro do projeto, mais do que as habilidades técnicas, que vêm à tona, e é o que fazem com que o Trilha seja um programa de capacitação diferente, né? Sim. Não repete pra gente, em quais áreas que eles passaram por essa bagagem teórica, digamos assim, você falou hospedagem, turismo, eventos, comércio e o turismo e eventos é separado? Eventos é separado. Tá. Turismo e atendimento, hospedagem, comércio e eventos. Certo. E eles passaram por quantas horas de treinamento nessas 4 áreas? Sim, são 500 horas no total. Então, são 400 horas presenciais e 100 horas que eles executam na rua, que a gente fala. Porque a gente trabalha com eles com projetos. A gente passa todo o conhecimento para eles, eles executando projetos. Então, a gente tem 100 horas ali divididas nos 2 primeiros eixos em que eles vão para a rua executar um projeto, seja ele um projeto social, um projeto ambiental, eles que vão definir durante o curso. E, obviamente, eu acho que eles já passaram, né? Nós estamos em novembro, eles já passaram por toda essa... Já terminaram a parte presencial. Então, a gente agora está na terceira etapa do projeto, que é inserir o jovem no mercado de trabalho. A gente teve esse ano, vou pegar aqui a minha cola, 150 jovens aptos a serem inseridos. A gente selecionou 180 lá no comecinho do ano, 162 se formaram, e aí a gente conta 150 aptos, porque temos jovens que vão para o exército, temos jovens que preferem fazer faculdade em período integral, então eles não entram no mercado de trabalho. Então, 150 jovens aptos, desses 150 a gente está com 41 que estão fazendo hoje essa terceira etapa do projeto, que é a VPS, que a gente chama de Vivência Profissional Supervisionada, que é quando a gente coloca esse jovem numa empresa, esse jovem vai fazer 80 horas dentro dessa empresa, e aí a nossa equipe técnica vai acompanhar esse jovem durante essas 80 horas. Não só o jovem, mas também a empresa, porque a empresa também mas ela precisa receber uma capacitação, ou ela precisa receber orientações de como receber esse jovem que está entrando. Fora esses 41 jovens, nós temos, 41 jovens que já estão no mercado de trabalho. E 13 jovens que estão ainda terminando essas 80 horas. Então, a gente está aí com uma média de 35%, 40% de inserção já agora, e o projeto não terminou, ele termina só em janeiro. Mais uma conta simples assim, para eu entender. Você falou em quantos aptos estavam? 150. 150. E isso. Desses 150, 41 já terminaram as 80 horas, sim. 13 estão terminando. Tá, então vamos fazer uma conta rápida. Temos cerca de 100 ainda para fazer as 80 horas. Para fazer as 80 horas. Então é por isso que o senhor... por isso que eu estou aqui. Por isso que Vossa Senhoria está aqui hoje, para fazer esse convite, digamos convite, né? Para as empresas abrirem as suas portas para esses jovens. Para receber os jovens, exato. Como é que funciona essa etapa, então, de abrir as portas? Sim, nós temos uma equipe de inserção, que a gente fala que é a Patrícia, ela está marcando reuniões pela cidade toda, e basicamente quem quer receber um jovem dentro da sua empresa para fazer 80 horas de trabalho, sejam pagos ou não, isso é tudo negociável depois, ajuda de custo, enfim, mas o que a gente dá preferência é o empresário que quer abrir as portas para formar esse jovem. Então, nessas 80 horas, apesar de ser pouco tempo, a gente prioriza empresas, e as empresas que abrem as portas para esses jovens que vão formar esse jovem ou colocar aquilo que ele aprendeu no projeto na prática. Então, a gente está nessa etapa agora. A Patrícia está correndo atrás dessas empresas que
que já conhecem o projeto, que já ouviram falar. Muitas delas entram em contato com a gente porque eles querem saber mais informações sobre o projeto, sobre o instituto, enfim. E aí nós temos essa meta de inserir, a gente quer sempre inserir 100%, mas a nossa meta é de 50%. A gente está aí entre 35% e 40%, então faltam 10%, mas a ideia é colocar todos esses jovens para trabalhar até janeiro. É uma meta ousada, é difícil, é trabalhoso, principalmente agora no final do ano, em que as empresas estão ou fazendo fechamento ou se planejando para o ano que vem. Então, as contratações elas diminuem. Apesar da gente viver num destino turístico que contrata muito no final do ano, mas essas contratações são temporárias. Elas contam para as 80 horas, mas elas não têm uma previsão de continuar com esse jovem justamente por esse caráter temporário. Sim. Dessas vagas. A nossa intenção é colocar esse jovem no mercado de trabalho, que ele fique, que ele cresça e que ele, enfim, se ele quiser mudar depois, também fica a critério dele. Mas a ideia é que sejam vagas em que ele possa crescer profissionalmente. Então fica aí o pedido, né, o convite para os empresários. O Nuno falou que o formato pode ser de vários formatos, tanto remunerado ou não, mas o importante é criar essa oportunidade, abrir as portas para quem está buscando. Às vezes não é uma primeira oportunidade, às vezes já teve alguma experiência, e provavelmente teve alguma experiência profissional antes, mas a importância de abrir as portas e criar essa oportunidade, né, Nuno? Porque isso, de certa forma, é até uma questão de responsabilidade social, de você... Total. Abrir uma perspectiva para esses jovens que, como você falou, passaram por 500 horas de treinamento. Então, dando a cara a tapa, digamos assim, né, de buscando um horizonte aí na questão de carreiras, na questão da profissão. Isso é muito importante mesmo. Detalhe um pouco para a gente, assim, são 80 horas, isso dá em quantos dias, mais ou menos? Quantas horas por dia e quantos dias? Uma previsão de média, assim. Aí vai depender muito da vaga que o empresário vai abrir, mas gira em torno de 1 mês de trabalho, mais ou menos, se for 6 horas por dia, né? Mas aí vai depender muito da vaga. Às vezes a gente tem empresários que abrem 4 horas por dia, tem empresários que abrem 6 horas, mas só 3 vezes na semana, tem empresas que só no final de semana. Aí o nosso maior desafio é casar a disponibilidade do empresário com os jovens que a gente tem à disposição. Qual que é uma dificuldade que a gente tem grande hoje? 80% dos nossos jovens são adolescentes até 18 anos. E a maioria das vagas, elas são abertas para maiores de 18. O que a gente tenta fazer é colocar esses que estão ali entre 17, que vão fazer 18 no ano que vem, entrar nessas vagas como... sem receber um salário, ele vai receber uma ajuda de custo, vale transporte, enfim, mas para que ele tenha essa chance de entrar numa empresa que está recebendo ele para fazer as 80 horas de trabalho, mas que ele tenha tempo, nessas 80 horas, de ganhar o empresário, de ganhar a empresa onde ele vai, de mostrar serviço mesmo, porque é com essa garra que os nossos jovens entram no mercado de trabalho. Então ele tem ali 80 horas para provar para o empresário, ó, eu valho a pena, espera um pouquinho para me contratar no que vem, que eu vou fazer 18 anos. Então, essa é a nossa maior dificuldade e é como a gente tenta solucionar essa dificuldade. Mas, realmente, o mercado de trabalho, nesses últimos anos, ele está mais difícil mesmo. A maioria das vagas é para maiores de 18 anos, mas a gente tenta convencer esses empresários a terem, então, essa responsabilidade social de receber os jovens em suas empresas, de dar essa chance, de esperar um pouquinho para contratar um jovem que realmente vai fazer a diferença dentro dessa empresa. Então, a gente faz os dois. A gente coloca a responsabilidade na mão do jovem de conseguir um emprego, também com a nossa ajuda, mas também a responsabilidade do empresário de esperar porque vale a pena. Tem 2 perguntinhas antes da gente ir para o nosso intervalo. Sim. Você falou em 2 situações, em 2 momentos, da questão da ajuda de custo, né? Essa ajuda de custo, como funciona? Ela é por parte da empresa? Por parte da empresa. A gente sempre entra, quando a gente leva o jovem até a empresa, a gente já leva o pedido de que haja uma ajuda de custo, porque às vezes esse jovem não tem nem como ir para o emprego. Então, no mínimo, vale transporte, alimentação, se for uma carga horária maior. Mas a gente não é obrigatório.
a gente, claro, que encaminha para essas vagas que mas tem essa aí ajuda nós de estamos falando de um valor mínimo, né? É Então, muito baixo, é muito baixo. valor mínimo de vale transporte. Isso Embora tudo... a passagem tenha um custo alto aqui em Foz do tem Iguaçu, aumentado, inclusive. Sim, e principalmente para o jovem, né? Para esse perfil também de famílias que tem uma renda familiar menor, menor que eu digo, baixa, na verdade, né? Muito abaixo do desejado, do que é necessário para o consumo brasileiro. Mas, por parte das empresas, investir ali na questão do transporte desse jovem não pesa tanto quanto, que eu quero dizer que não pesa tanto quanto para a família ter que bancar essa passagem ou essa alimentação. É isso que eu queria colocar. É exatamente o que você falou, é investimento. O empresário tem que colocar, tem que se convencer de que ele não está tendo um custo recebendo esse jovem, ele está investindo num possível talento para a empresa dele. Se não for para a empresa dele, vai ser para uma outra empresa. Porque a gente também tem que pensar que os serviços são todos integrados, né? Então, se esse jovem não entrar na minha, mas entrar na empresa do meu amigo, de um colega, enfim, todo mundo sai ganhando. A segunda pergunta é a participação do Polo Iguaçu nesse processo, né, nesse acompanhamento dessa terceira etapa. Você citou também rapidamente, eu queria que você aprofundasse, porque assim, vocês têm uma equipe que durante essas 80 horas, né, vocês têm um acompanhamento, ele não é simplesmente encaminhado para a empresa e só retorna a ter contato ao fim das 80 horas. Vocês veem a evolução dia a dia deles? É contínuo. A gente faz esse acompanhamento dia a dia, tanto com o jovem quanto com o empresário, porque às vezes o empresário tem dificuldade em lidar com esse tipo de jovem vulnerável, né, que às vezes ele não está acostumado, e às vezes o jovem tem dificuldade de se adaptar num ambiente de trabalho que é muito diferente do que ele está acostumado. Então, essas 80 horas justamente serve para a gente alinhar as expectativas tanto do empresário quanto do jovem, porque a gente também quer que o jovem seja inserido num emprego que ele queira trabalhar. Então, essas 80 horas são basicamente acompanhamento de um psicólogo, de uma assistente social e de um pedagogo. Cada um fazem o trabalho da sua área de formação. Então, o pedagogo, por exemplo, faz um acompanhamento da parte pedagógica, de ensino desse jovem dentro da empresa e também acompanhamento por parte da empresa, como passar as informações, o treinamento para o jovem. Assistente social e psicólogo cuidam mais do aspecto pessoal, individual e de família desse jovem. Porque o que pode acontecer, que já aconteceu em algumas edições passadas, o jovem, ele quer entrar no mercado de trabalho, a gente conseguiu uma vaga, ele começa a ir, mas de repente a família dele puxa ele de volta para casa e fala assim, não, você precisa desse trabalho aqui que dá um dinheiro mais rápido porque a sua família precisa, enfim. E aí essa equipe entra para interferir nesse sentido de, esse jovem vai ter um futuro, espera um pouquinho, deixa ele trabalhar, que é um trabalho mais da área deles, né, desses profissionais. Importante ressaltar também que a gente fala empresário, mas pode ser o gestor de RH, pode ser o gestor de setor ali. Inclusive não necessariamente é o empresário que faz o acompanhamento, né? Não. E muitas das vezes não é o empresário. O empresário ele só vê o resultado final, né? O que também é bom, mas quem lida no dia a dia com esses jovens geralmente são os gestores de RH ou então supervisores diretos, né? Dependendo da área onde ele vai entrar. Então, o nosso trabalho é com toda essa cadeia, né, de pessoas, mas geralmente é com quem está mais próximo. Nuno, para a gente fechar o assunto aqui em relação ao Trilha Jovem e essa importante etapa, então, que é da inserção no mercado de trabalho. Como que o empresário entra em contato com o Polo Iguaçu, caso ele esteja interessado em abrir as portas para os novos talentos? A gente tem vários canais de comunicação, então esse empresário pode entrar em contato por telefone, no 3576-7111, ou 3576-7112, que são os nossos escritórios do PTI. Lá eles vão falar com a nossa equipe técnica e aí lá vai ser dado um encaminhamento. Eles podem entrar em contato por e-mail também, eu vou passar 2 e-mails, o da Patrícia, que é quem está à frente da inserção, então é patrícia@poloiguaçu.org, Polo Iguaçu com 2 S, ou então o e-mail geral do Trilha, que é trilhajovem@poloiguaçu.org. E aí nós temos as redes sociais e o próprio site do Polo Iguaçu, que é poloiguaçu.org, e nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, é tudo Polo Iguaçu com 2 S. Certo. Antes de a gente ir para o nosso intervalo, só mais um esclarecimento. Sim. Não é só para aquelas 4 setores, 4 segmentos que a gente citou, né? Pode ser para qualquer... Eles têm habilidades para essas áreas, mas também podem
serem inseridos em qualquer outro segmento da atividade econômica, é isso? Como eu falei lá no começo, né? A gente forma eles na parte técnica em 4 áreas, mas esse jovem, ele sai pronto para qualquer tipo de trabalho. Então, se você tem lá uma empresa de estética, beleza, que exige uma parte mais técnica mesmo, recebe esse jovem, investe nele no treinamento, na capacitação, porque vale a pena. Assim, ele está pronto já para esse serviço. Não só para essas 4 áreas, mas para qualquer área. Maravilha. E eu estou aqui com Nuno Areias, que é o coordenador de projetos do Polo Iguaçu, e a gente conversou no bloco anterior sobre o projeto Trilha Jovem, as etapas já realizadas nesse ano, né? Já estamos na 12ª edição, e principalmente a terceira etapa, que é a etapa da inserção dos jovens no mercado de trabalho. Então, eu só vou pedir para o Nuno ainda sobre esse tema, só repetir os telefones e o site do Polo Iguaçu. Tá. Então, o nosso site é www.poloiguaçu.org, poloiguaçu.org. Lá no nosso site tem vários canais de comunicação também, mas só reforçando, então, o nosso telefone é o 3576-7111 ou 3576-7112, que vai cair direto lá com a equipe técnica do Trilha Jovem. Então, fica aí o pedido do programa do Estação Inova Cities para todos os ouvintes, principalmente para os empresários, que abram suas portas, né, para esses jovens que vocês podem ter certeza, tem muito trilheiro formado aqui em Foz do Iguaçu, em vários segmentos da nossa cidade, da nossa economia, e todos eles com muito orgulho de terem passado, por terem se formado no Trilha Jovem. A nossa própria colega aqui de comunicação, a Correia, lá do PTI, Poliana Correia? Poliana Correia, ela sempre... hoje ela está no PTI, ela sempre destaca isso em todos os momentos, do orgulho dela de ter se formado pelo Trilha e de ver tantos outros trilheiros, né, encaminhados aí, bem encaminhados profissionalmente, mas também, sobretudo, cidadãos, assim, digamos, para não usar um termo muito usado, mas cidadãos corretos, né? Sim. Do ponto de vista da cidadania mesmo. Mas, Nuno, mudando de assunto agora, vamos falar sobre o Cataratas Day. O Cataratas Day, o Dia das Cataratas, é realizado aí um dia de visitação da comunidade, um dia da comunidade para visitar as cataratas. Teve uma grande mobilização de ônibus, teve entrada livre para a comunidade, tanto para moradores de Foz, moradores da região também tiveram acesso facilitado, tiveram estacionamento facilitado, entre tantos outros benefícios especiais para esse dia, né? Foram, acho que, mais de 10 mil pessoas que visitaram o Parque Nacional do Iguaçu nesses 2 dias, que foram os dias 10 e 11, né? Um domingo e uma segunda-feira. E durante esses 2 dias, o Polo Iguaçu, em conjunto com outras instituições, organizou uma atividade ambiental. Eu queria que você fizesse um balanço. Né? A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, mas queria que você fizesse esse balanço do que foi arrecadado e como que vai ser encaminhado esse material agora. Mas começando do começo, digamos assim, o que vocês arrecadaram e como que está esse trabalho agora de repasse desse material? Tá. Essa é a primeira vez que a gente se faz uma parceria com a ONG Bioma Brasil e o projeto Lixotec, que é um projeto dessa ONG Bioma Brasil. Nós já fazíamos outras ações na área ambiental, mas nunca focado só nessa parte ambiental. O Polo Iguaçu trabalha com turismo, o meio ambiente tem tudo a ver, só que a gente nunca tinha se aprofundado muito. E aí nos procuraram da Bioma Brasil para fazer essa parceria com a gente, porque eles precisavam não só de ajuda para organizar esse evento, que eu já vou falar o que é, mas também eles estavam procurando um projeto social para apoiar, que no caso foi o Trilha Jovem. O que esse projeto Lixotec faz? Eles coletam lixo eletrônico e aí eles ou redestinam as partes que podem ser redestinadas, ou eles transformam equipamentos eletrônicos, e aí eu estou falando de computador, notebook, caixinha de som, etc. Eles arrumam e fazem doação para instituições de caridade, instituições do terceiro setor aqui de Foz do Iguaçu. E aí o Leandro, que é o coordenador local dessa ONG, nos procurou e falou assim: eu quero ajudar o Trilha Jovem, o que vocês precisam? E nós, lá no Trilha Jovem, a nossa dificuldade era de ter equipamentos de informática, então a gente precisava de computadores.
E aí ele falou, então vocês nos ajudam com a parte de divulgação do evento e o que a gente conseguir arrecadar e transformar, a gente destina para o Trilha Jovem. Então, a gente entrou com a organização de mídia, ajudamos a organizar o espaço, enfim. E aí, o que consistiu essa ação? E aí, como a gente é do turismo, a gente tentou pegar carona no Dia da Comunidade, que é o Cataratas Day, que todo mundo já conhece, todo mundo frequenta. Então, como é um dia muito conhecido, a gente pensou, então vamos tentar casar os dois, porque quando a gente fala de turismo, a gente também fala de meio ambiente, sustentabilidade, é o que mais se fala hoje em dia, né? Então, a gente decidiu fazer no mesmo dia do Cataratas Day, dia 10 e dia 11, colocamos 2 pontos de coleta, um lá na entrada do Parque Nacional, que é onde as pessoas chegam, né? Então, quem tivesse um celular, uma caixinha de som, fones de ouvido, cabos, enfim, podiam levar até esse ponto. E também deixamos um ponto de coleta na Praça da Paz para a comunidade que não ia participar do Cataratas Day, mas que tivesse lixo eletrônico em casa, pudesse levar até a praça. E aí, como resultado, a gente teve 1,5 toneladas de lixo eletrônico coletados nesses 2 dias só. E isso que no domingo não foi tão bom a coleta, assim, porque eu acho que, como era domingo, as pessoas estavam querendo mais curtir o seu dia, enfim, elas não foram com lixo nem para as cataratas, nem para a praça. Mas na segunda-feira foi bastante produtivo, tanto que deu 1,5 toneladas, né, de lixo eletrônico. E aí, segundo o Leandro, que é o coordenador, né, local do Bioma Brasil, provavelmente isso vai nos render uns 3 ou 4 computadores completos, com monitor, teclado, mouse, gabinete, tudo que precisa. Olha que maravilha, e cumprindo, além de tudo, o aspecto ambiental, né? Isso. Tem vários hoje pontos de coleta na cidade, não digo vários, mas tem alguns pontos de coleta, mas geralmente algumas pessoas, né, acabam deixando isso em frente de casa, jogando em terreno baldio. Isso. E com esse trabalho, com essa responsabilidade toda ambiental, evitando de contaminar o meio ambiente. De poluir, de sujar a cidade. O Lixotec, esse projeto, já é um projeto que tem um tempo aqui em Foz, só que poucas pessoas conhecem. Se vocês ligarem lá para eles, eu não vou passar o telefone porque eu não tenho ele de cabeça, mas se vocês procurarem Lixotec no Instagram, Facebook, no Google, vocês vão achar o telefone deles. Se vocês ligam para eles, eles passam em casa a pegar, dependendo da quantidade de lixo eletrônico que você tiver. Então é um projeto super bacana, que não muita gente conhecia. A gente já conhecia porque a gente já liga para eles quando tem lixo eletrônico, os hotéis também, mas mesmo assim não é uma coisa muito conhecida. Então a gente, além de ter feito essa ação, a gente quis divulgar o trabalho deles também. E bacana destacar essa mentalidade, essa preocupação em transformar, né, em reaproveitar o resíduo eletrônico, a gente chama de lixo eletrônico, mas é resíduo, porque, pelo menos nos últimos anos, se tem uma cultura muito grande do descarte, de um excesso de consumo e depois do descarte, quando apresenta o primeiro problema. E se a gente passa esse mesmo material para pessoas que são da área, que são técnicos, né, são profissionais, que conseguem consertar, nada mais, digamos, século XXI, do que você tentar reaproveitar esse material e passar para quem, de repente, não tem essa condição financeira de adquirir um novo e pode fazer uso desse material. Então, fica aí uma dica também, um alerta, para que as pessoas não... Eu já conheço muita gente assim, apresentou um probleminha, troca. Ou já quer mexer no aparelho, sem mesmo saber. Passa para quem entende, que de repente pode consertar e fazer um uso adequado. Inclusive, esse negócio de mexer em casa é meio perigoso, porque tem alguns aparelhos que emitem alguns gases, e tem alguns componentes que são tóxicos. Então o pessoal do Lixotec, eles têm, além de ter capacidade, eles têm todo o treinamento que precisa, usam os equipamentos de segurança que precisa também, porque tem muita gente que levou, por exemplo, televisão de tubo. Televisão de tubo não é lixo eletrônico, porque ele tem mercúrio dentro. Mercúrio é um metal muito pesado e muito poluente, então eles até recolhem, mas depois eles fazem a destinação correta, se for o caso, mas não é lixo eletrônico. Tem custo até para se desfazer disso. Isso. Nuno, finalizando a nossa conversa aqui, o Polo Iguaçu, ele tem vários projetos, né? A gente falou de 2 ações aqui, do Trilha Jovem e dessa ação ambiental no Cataratas Days, mas a gente sabe que tem o PIET, que é um programa de sensibilização ao turismo, entre outros projetos. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do Polo Iguaçu, até mesmo
no dia a dia, colaborar de alguma forma, né? Tem a questão das notas fiscais, por exemplo. Isso. Então, diz pra gente rapidinho, como é que pode... Quem quer se envolver participar e ajudar com projetos sociais, quem quer conhecer mais sobre os projetos do Polo, entre no site poliguaçu.org, lá tem várias informações sobre os projetos, inclusive essas questões sobre como ajudar, mas o jeito mais fácil hoje para ajudar o Polo Iguaçu é com a questão das notas fiscais. A gente é aprovado no programa Nota Paraná, e aí a gente tem 300 pontos espalhados pela cidade com a caixinha do Polo Iguaçu. Então, se você é daqueles que não colocam o CPF na nota, você pode doar essa nota para o Polo Iguaçu e esse recurso é revertido para ações como o Trilha Jovem, como o Cataratas Day, como o PIET, enfim, em todos os projetos que o Polo Iguaçu executa. E tem ainda, não vai dar tempo de a gente falar, mas a questão do imposto de renda, mas isso fica para um outro momento. Que Consulte seu contador, ele sabe tudo. Para participar via Funcriança, que é o Fundo Municipal da Criança. Como disse o Nuno, consulte seu contador. Nuno, muito obrigado pela presença. Obrigado. Uma ótima semana para você e sua consideração final. Obrigado. Não, gostei bastante de ter participado. É sempre bom falar do que a gente gosta de fazer, né? Então, muito obrigado por ter chamado a gente e fico à disposição. Maravilha. Esse foi Nuno Areias, coordenador de projetos do Polo Iguaçu.